Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional e internacional sul-americano. Antes de falarmos da Série B do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? Bom, agora sim vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, com fechamento da 8ª rodada. Lembrando que Sport e CRB tem um jogo a menos. Com fechamento então da 8ª rodada, temos um novo líder. O Goiás é o novo líder da Série B, hein? E que vem fazendo bonito nessa competição. Na última rodada, goleou o Sport ali no confronto direto por 3-0. Mas sobre os jogos nós vamos falar logo mais, tá? Dessa rodada. Bom, o Avaí assumiu a vice-liderança, emplacou a 5ª vitória consecutiva e é o vice-líder da Série B com 16 pontos. Conhecendo a sua 2ª derrota consecutiva nessa Série B, o Santos caiu para a 3ª posição com 15 pontos. E a mesma pontuação que o 4º colocado, o Ceará. E o 5º colocado fora do G4, o América Mineiro, que deixou o G4 após perder para o Paysandu. O Mirassol é o 6º colocado, com 14 pontos, belíssima campanha, jogando em casa 100% de aproveitamento. O Sport é o 7º colocado com 12 pontos, mesma pontuação do Operário do Paraná, que é o 8º colocado. Já o Coritiba é o 9º com 11 pontos e o Vila Nova é o 10º com 11 pontos. Se nós olharmos aqui, do Vila Nova para o Ceará, a diferença é de apenas 4 pontos, ou seja, é 2 rodadas, né? Então é muito pouco, ainda está no começo da Série B, mas algumas coisas são interessantes de se destacar. A belíssima campanha do técnico Zanardi no Goiás, isso é um ponto muito positivo, né? A se considerar. A campanha belíssima do Gilmar Dalpozo, desde quando chegou no Avaí, são 5 jogos, 5 vitórias na Série B, pegou o time lá embaixo e colocou na parte de cima da tabela, com vitórias importantes em cima de Sport, em cima do Goiás, por exemplo. O Santos ali vai brigar também pelo acesso, apesar dessa oscilação que teve nesses 2 últimos jogos. Ceará vem bem também, obrigado. O América Mineiro, apesar de ter perdido para o Paysandu, foi a primeira derrota nessa Série B. O Mirassol jogando em casa muito forte nessa competição, muito legal ver o Mirassol fazendo bons jogos em casa. Fora tem deixado um pouco a desejar, precisa melhorar um pouquinho fora para conseguir ficar mais firme ainda nessa disputa pelo acesso, porque em casa tá fazendo bonito. Tem o Sport, enfim. Essa Série B tá muito interessante de ver e essa é a primeira parte da tabela. Ainda vou falar sobre a segunda parte já aqui no vídeo. Então não sai do vídeo que você vai ver a segunda parte da tabela, hein? E os jogos. Antes de falarmos então da segunda parte da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. O 11º colocado é o Novo Horizontino, que também tem 11 pontos. Note que a distância do Novo Horizontino para a zona de rebaixamento é 4 pontos. E para o Ceará, que abre o G4, também é de 4 pontos, ou seja, bastante equilíbrio nessa Série B, nesse início de Série B, né? A Chapecoense é a 12ª colocada com 10 pontos. A Ponte Preta é a 13ª com 9. 14º lugar o CRB com 8 pontos, como eu disse, o CRB e o Sport tem um jogo a menos por conta da rodada ter sido disputada nos mesmos dias ali que teria a semifinal da Copa do Nordeste. Então os dois aqui não jogaram, não se enfrentaram entre eles na rodada. Então tem um jogo a menos. O Amazonas é o 15º colocado com 8 pontos. E a mesma pontuação do Paysandu, que venceu o América Mineiro, conquistou a primeira vitória na Série B e saiu da zona de rebaixamento, hein? Quem também conquistou a primeira vitória, tinha saído da zona de rebaixamento, mas com a vitória do Paysandu voltou para a zona de rebaixamento, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que também mandou bem na rodada e ganhou do Santos, hein? Ituano é o 18º colocado na zona de rebaixamento, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto. No caso, o Ituano é o 18º, tem 6 pontos em 8 jogos. Mesma pontuação do Brusque, que é o 19º colocado e só ganhou na estreia. De lá para cá são 7 jogos sem vitória. Brusque está agora também na zona de rebaixamento. E o Lanterna é o Guarani, que perdeu de 3-0 para o Mirassol fora de casa. Abre o olho, o Guarani tem apenas 4 pontos nessa Série B. Bom, destacar nessa parte, eu esperava um pouquinho mais do Novo Horizontino nesse início de Série B, mas ainda está numa campanha ali irregular, precisa melhorar um pouco se realmente tem como objetivo brigar pelo acesso, né?
Ponte Preta conseguiu ali uma vitória importante na estreia do Nelsinho Batista, isso é importante destacar, porque a Ponte Preta vinha mal, e conseguiu uma vitória que dá um alívio ali, uma respirada, abre 2 pontos para a zona de rebaixamento. Paysandu aprontou na rodada, venceu o América Mineiro e conseguiu sair daquela situação, né? O Paysandu fez excelentes jogos na Copa Verde, mas na Série B não estava conseguindo fazer isso e conseguiu fazer diante do América. Botafogo de Ribeirão Preto também aprontou na rodada, mandou bem, fez um excelente jogo contra o Santos, sinais de que o time pode fazer algo a mais, só precisa jogar assim ao longo da Série B e não só quando pega o Santos ou quando pegou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ituano, Guarani, enfim, essas equipes têm que abrir muito o olho, né? Ituano e Guarani fez péssimo Paulistão. O Ituano acabou rebaixado, o Guarani se salvou na última rodada e nessa Série B os dois começam muito mal, frequentando demais a zona de rebaixamento. Preocupante, e preocupante também o Brusque, que só ganhou na estreia, mas já não vence há 7 jogos. Agora vamos ver então como foi a 8ª rodada. Vocês já viram como foi a classificação da Série B atualizada e agora vamos ver a 8ª rodada, que começou com a vitória importantíssima do Ceará no confronto direto contra o Coritiba, né? Considerando que as duas equipes são postulantes a brigar para o acesso para a Série A do Brasileirão, o Ceará conquistou uma vitória importantíssima que de quebra o colocou entre os 4 primeiros, né? Um bom momento do Ceará, já são 5 jogos sem derrota, 2 vitórias consecutivas. Já o Coritiba segue no meio da tabela. O Goiás conquistou uma vitória de ouro, 3-0 para cima do Sport, considerando também um outro confronto de duas equipes que vão brigar firme pelo acesso. O Goiás, com essa vitória importantíssima, assumiu a liderança com 17 pontos em 8 jogos, né? Só tem uma derrota, que foi fora de casa para o Avaí. Segue muito bem na competição. O Sport, com essa sua 3ª derrota seguida, não vive bom momento, hein? Precisa abrir o olho aí o Sport, que começou muito bem essa Série B, mas já vem de 3 derrotas seguidas para Ituano, Avaí e agora para o Goiás. Brusque e Novo Horizontino ficaram no empate 0-0, né? Esse resultado não foi bom para nenhum dos dois, né? Eu diria. O Brusque segue ali na zona de rebaixamento, 7 jogos sem vitória, situação dramática, né? Só ganhou na estreia do Mirassol, de lá para cá não ganhou mais de ninguém. Já a equipe do Novo Horizontino segue no meio da tabela. Tá 3 jogos sem perder, é verdade, mas uma campanha um pouco abaixo das expectativas, né? Afinal de contas, quem lembra, ano passado, o Novo Horizontino por um trismo subiu para a Série A. A expectativa seria boa nesse ano, mas o time ainda não correspondeu totalmente dentro de campo. Chapecoense e Vila Nova ficaram no empate 1-1, jogo que também mantém as duas equipes ali no meio da tabela, né? O Vila Nova realmente jogando como visitante ainda não conseguiu fazer um grande jogo e a Chapecoense já está uma sequência de jogos sem vitória. Começou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, mas essa oscilação nos últimos jogos faz o time já estar 5 jogos, por exemplo, sem conquistar nenhuma vitória. Aliás, são 6, né? Porque só ganhou os 2 primeiros jogos. Preocupante já, né? E o Vila Nova tá aí 3 jogos sem vencer também. O momento não é bom do Vila Nova. E nós tivemos a Ponte Preta, foi a estreia do técnico Nelsinho Batista, hein? E a Ponte Preta mandou bem no Moisés Lucarelli, venceu o CRB por 4-2 e se distanciou um pouquinho ali da zona de rebaixamento, um alívio inicial ali. Importante essa vitória, porque a Ponte Preta poderia hoje estar na zona de rebaixamento, venceu, abriu 2 pontos para a zona de rebaixamento, acabou com aquela sequência de resultados negativos e respira mais aliviada. Já o CRB, com essa derrota, vem oscilando entre vitórias e derrotas nos últimos jogos, também segue ali próximo da zona de rebaixamento. Se você olhar, a Ponte Preta está a 2 pontos e o CRB está a 1 ponto apenas do Botafogo de Ribeirão Preto, que abre a zona de rebaixamento. Bom, agora vamos falar da outra parte aí, da 8ª rodada, os outros 5 jogos da 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? O Ituano, no estádio Novelli Júnior, perdeu 1-0 pro Avaí. Esse resultado, claro, ruim pro Ituano, que segue ali, entrou de volta na zona de rebaixamento. Já o Avaí emplacou a 5ª vitória seguida sob o comando do técnico Gilmar Dalpozo.
É verdade que depois da chegada do técnico Gilmar Dalpozo, o ambiente mudou totalmente no Avaí. São 5 jogos, 5 vitórias e o time assumiu a vice-liderança. Vitórias fundamentais do Avaí no meio desse caminho, por exemplo, contra a Sport e contra o Goiás. O Santos perdeu lá em Londrina, no Estádio do Café, 2-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto e conheceu a sua segunda derrota seguida na competição, hein? Com o resultado, o Santos caiu para a terceira posição e hoje tem 2 pontos a menos do que o líder Goiás e tem a mesma pontuação do América Mineiro, que é o primeiro time fora do G4. Já para o Botafogo de Ribeirão Preto, a vitória significou muito. Tirou o time da lanterna. Só não tirou o time da zona de rebaixamento, porque o Paysandu venceu ontem o América Mineiro. E com isso, o Botafogo de Ribeirão Preto voltou para a zona de rebaixamento. Mas foi a primeira vitória do Botafogo, que dá uma respirada aí na luta contra o rebaixamento e também tentar melhorar um jogo que é importante para dar moral para o time na sequência da Série B. O Operário do Paraná venceu o Amazonas por 1-0. Final, o Operário respira, né? Porque estava uma longa sequência sem vitórias, sobe um pouco na tabela de classificação e o Amazonas segue perigosamente próximo da zona de rebaixamento, apenas 1 ponto à frente do Botafogo de Ribeirão Preto. O Mirassol deu show mais uma vez no Maião, né? 3-0 para cima do Guarani. O Mirassol jogando em casa tem 100% de aproveitamento nessa Série B, vem fazendo uma grande competição. O Mirassol precisa melhorar um pouquinho fora de casa, mas quando joga em casa ganha tudo, né? É mais uma vitória do Mirassol, então 3-0 para cima do Guarani. O time está 1 ponto atrás do Ceará e do Santos, que estão no G4, hein? Olho nesses Mirassol, hein? Mirassol quer aprontar de novo nessa Série B. Já o Guarani, com a derrota, amarga a lanterna da Série B, situação desesperadora, 4 jogos sem vitória, muita pressão para cima do técnico Júnior Rocha, e a equipe agora está 4 pontos atrás do Paysandu, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E nós tivemos o Paysandu, né, que venceu o América Mineiro por 2-0, acabou a invencibilidade, não tem mais nenhum time invicto nessa Série B, o América Mineiro ainda não tinha perdido e, consequentemente, saiu do G4. E com a vitória, o Paysandu, que ainda não tinha vencido na Série B, venceu a primeira e deixou a zona de rebaixamento, abriu 1 ponto em relação ao Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro na zona de rebaixamento.